E aí, pessoal, a aula de hoje é de construção de polígonos regulares. A gente vai usar o programa chamado GeoGebra para poder fazer algumas construçõezinhas e vocês entenderem como é que funciona esse programa também, certo? Então, vou pesquisar aqui, ó, GeoGebra, e vai aparecer aqui a página já do GeoGebra. Eu vou clicar. Bem aqui de lado tem app downloads, né? Então você vai clicar e aqui você tem as versões dos aplicativos, né? No caso de vocês, eu acho que vocês vão preferir com certeza baixar no celular. Então vocês podem baixar pela Play Store também ou pela loja de app que você tiver aí no celular, certo? Então você pode baixar a versão para o celular também. Se você for baixar no computador, você vai baixar essa versão aqui, ó. A versão 5, GeoGebra Classic 5, certo? Então você vai baixar esse daqui. Se você estiver baixando no celular, você vai baixar a versão do aplicativo, né, para o celular. Isso é bem fácil de fazer. Você só vai pesquisar lá na loja e vai baixar, certo? Eu já baixei aqui, né? Quando baixar o programa, aí você abre. Coloquei aqui já na janela de geometria, certo? E aqui nessa janela de geometria, aliás, para todas as janelas de geometria de álgebra, você vai ter esses botõezinhos aqui, ó. Esse botãozinho aqui, você clica nele quando você quiser mover, ó, fazer rotação em torno de um ponto, tem várias funções. Aí aqui nesse segundo botão você pode criar um ponto. Nesse segundo botão você vai criar reta, aí tem os tipos de reta aqui, né? E assim sucessivamente, ó. Aqui tem criar polígono regular, criar círculo e circunferência, né? Ó. Aqui tem criar elipse, tem várias opções aí. Vocês vão utilizando o programa e aprendendo a mexer com ele, certo? A primeira construção que a gente vai fazer é de um triângulo equilátero, que é um polígono regular, né? É um dos primeiros polígonos regulares, vamos dizer assim. Uma forma de fazer esse polígono é você vir aqui direto em criar polígono, né? Aí tem aqui um triângulo, certo? Aí vai ter aqui polígono regular, você pode criar os 3 pontinhos e criar. Só que essa não é uma maneira muito correta matematicamente falando, certo? Porque você tem que ter um passo a passo para construir esse polígono regular de forma que ele não tenha como sair errado, certo? Então, como seria essa construção? Eu vou usar uma regrinha que está aqui, aliás, um algoritmo que está aqui no livro de vocês. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um ponto, ó, vou clicar aqui no ponto A, vou criar um ponto, certo? E vou criar outro ponto bem aqui. E aí eu vou criar um segmento de reta. Então bem aqui, ó, tem um lugarzinho para criar reta e tem o segmento de reta aqui também. Então vou criar esse segmento de reta daqui até aqui, certo? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, certo? Então vou colocar aqui, cliquei com o botão direito, né, do mouse e vou colocar aqui para aparecer o rótulo, certo? Que aí aparece o ponto A, ok? Fazer isso de novo. Exibir rótulo. Aí aparece o ponto A. Aqui eu vou colocar exibir rótulo também, vai aparecer o ponto B, certo? Ponto A e ponto B, então tem o segmento de reta aqui que eu criei. E o que é que eu quero com esse segmento de reta? Eu vou criar um triângulo equilátero, certo? Então eu vou criar, o segundo passo que está dizendo aqui no livro
é que a gente crie uma circunferência de centro A que passe por B. Então, vou aqui, é como se eu estivesse usando o compasso agora, certo? Ó, circunferência, dados um centro e um de seus pontos. Então, vou clicar aqui, vou clicar no A, que eu vou dizer assim, o centro da circunferência é o A, e vou puxar, ó, vou arrastar para ela passar por B, ok? Que ficou muito grande, eu vou dar um zoom, tirar o zoom, aliás. Tentar mexer um pouco aqui e tentar tirar o zoom. Isso. Vou ver mais um pouco para cá. Pronto. Criei a primeira circunferência, agora eu vou criar a segunda circunferência. Só que agora de centro B, o centro dessa segunda circunferência é o B, e ela vai ter que passar pelo A, pelo ponto A. Pronto, já foram 3 passos, né? Na verdade, eu criei o segmento, criei a primeira circunferência e a segunda circunferência. O outro passo é, olha só, se eu marcar esse pontinho aqui, eu vou marcar esse pontinho, certo? Observe que eu marcando esse pontinho aqui, da intersecção dessa circunferência com essa circunferência aqui, e marcar esse pontinho aqui também, e traçar esse segmento de reta, ou se eu quiser até uma reta, né, completa, vou passar um segmento de reta, traçar esse segmento de reta aqui, certo? Observe que essa medida aqui é o raio dessa circunferência de centro A. E se eu traçar esse segmento daqui até aqui, também é o raio dessa mesma circunferência. E aí você vai concordar comigo que essa distância aqui, ó, esse raio é o mesmo que esse raio aqui, ó. Porque todos os raios de uma circunferência são iguais, né? Esse raio tem essa mesma medida aqui que esse, né? Ó. E esse raio aqui de B até A, que é o raio dessa circunferência de centro B, ele tem medida igual ao segmento B até esse pontinho aqui na intersecção, certo? Vou colocar para exibir um rótulo aqui, só para dar um nome a ele. Exibir rótulo. Ó, ficou um ponto C. Então aqui, ó, claramente é um triângulo equilátero. Por quê? Porque essa medida desse lado é igual à medida desse lado aqui, que é igual à medida desse lado aqui. Então a gente construiu o triângulo equilátero com os 3 lados iguais. Observe que se você fizer essa construção dessa forma aqui, não tem como esse triângulo sair com os lados diferentes. É por isso que a gente faz esse processo todinho para poder chegar na construção de um triângulo equilátero, certo? Então, eu não posso só chegar aqui, por exemplo, pegar um segmento de reta. Olha só o exemplo. Eu não posso só chegar aqui, criar aqui esse segmento de reta, esse segmento de reta e esse segmento de reta aqui, e dizer que eles são iguais, porque não tem nada que me garante que eles são iguais, certo? Não tem nada que me garanta que esse triângulo seja equilátero. Para que esse triângulo seja equilátero, eu tenho que praticamente comprovar, né? Isso. Eu tenho que fazer esses passos todinho para poder construir esse triângulo equilátero, certo? Claro que tem outras formas de fazer isso, porém, uma forma é essa daqui, certo? Então, para o vídeo não ficar muito grande,
a gente vai construir o quadrado em outro vídeo, certo? Então vou deixar aqui construído, a gente vai para outro vídeo. Vamos construir o quadrado, que é um polígono regular, né? Tem todos os lados iguais. Vamos lá.